Atividade temática, revisão. Conteúdo: a chegada dos portugueses na Amazônia, o indígena e o africano na Amazônia. Habilidades: compreender sobre a formação social da Amazônia, os impactos e as consequências a partir da chegada dos europeus. Olá, pessoal! Eu sou a professora Carolina Costa, de Estudos Amazônicos. Sejam bem-vindos à nossa sala virtual, que foi criada com o objetivo de ajudar e facilitar os estudos em casa. Por isso, qualquer dúvida, vejam e revejam essas videoaulas quantas vezes forem necessárias. Vamos lá para a aula de hoje? As frotas chegaram mais ou menos a partir do século XVI. Eram franceses, espanhóis, portugueses, irlandeses, holandeses. O principal objetivo era a busca por metais preciosos, mas não se enganem, eles não chegaram aqui por acaso. Inclusive, há documentos históricos que apontam que frotas antigas já haviam chegado à região. Eles já haviam conhecido esse território, já sabiam que existiam populações aqui, assim como pequenos grupos sociais. No entanto, ainda não havia sido explorado. Após esse momento de exploração e dominação, o europeu percebeu que precisava ocupar também este território. Não apenas isso, torná-lo lucrativo. E como isso seria feito? Então, antes de pensar em um modo de produção que gerasse lucro, precisava-se de uma mão de obra. E como o indígena estava em uma condição de dominado, ele foi o primeiro a ser utilizado para a produção trabalhista. Mas como introduzi-lo dentro desse sistema? O europeu passou a usar ferramentas de dominação coercitiva, cujo objetivo final seria a exploração da mão de obra indígena. E uma dessas ferramentas foi a criação de tropa de resgate. Entendam, quando os portugueses chegaram na Amazônia, já existiam grupos estabelecidos, mas apesar de todos serem indígenas, eram indígenas porventura com tradições diferentes, costumes diferentes, organização política, social, totalmente diferente uma da outra. E quando eles passaram a chegar, a se instalar no território, algumas comunidades precisaram se deslocar de uma para outra, e o que gerava, na verdade, muita confusão, muita guerra entre tribos. E essa guerra, obviamente, saía um vencedor e um perdedor. E essa tropa trabalhava justamente nesse ponto. Ela saía resgatando, tropa de resgate, entendam bem, ela saía resgatando esses perdedores, com o incentivo de que, a partir de um local, de uma vila, uma aldeia, em que eles seriam instalados, eles encontrariam moradia, encontrariam plantações em que eles poderiam explorar, produzir e assim se instalar. Por isso que a tropa de resgate, ela foi sim muito importante, um dos pontos primordiais para que esse ideal, esse objetivo de instalação e exploração da região fosse efetivada. Outra ferramenta utilizada foi a da Guerra Justa. O que era a Guerra Justa? Foi um decreto assinado pelo rei e pela igreja que permitia a repressão de pagãos que atrapalhassem no processo de comercialização e exploração do território, e assim como a sua ocupação. Nesse momento percebam a presença da igreja. A igreja foi fundamental. O porquê? As expansões europeias, principalmente a portuguesa, que era muito católica, recebiam essa missão de explorar e conquistar outros territórios como uma missão de Deus.
eles deveriam levar a salvação para esses pagãos, para quem não conhecia, para quem não era cristianizado. Então, por isso, a partir desse momento, muitas comunidades religiosas passaram a trabalhar junto com esse processo de exploração. O que já ajuda na percepção da terceira fase, que eram os descimentos. Os descimentos nada mais eram do que convencimentos. Geralmente esses grupos religiosos iam até esse indígena e o convencia a descer, descimentos. Ele convencia esse indígena a descer para os vilarejos, aldeias criadas a partir desse contato e comunidade de produção, de moradia. Ele convencia esse indígena a descer para ser catequizado, para ser domesticado, para ser civilizado, entre outras nomenclaturas que eles utilizavam durante o período. É por isso que essas aldeias, aldeamentos, eram as principais formas de se conseguir mão de obra indígena. O porquê? A partir desse contato com a catequese, o indígena entendia que ele precisava trabalhar com uma formação humana dele mesmo, em que ele ajudaria a sua metrópole crescer, ele ajudaria a sua colônia a crescer, e assim ele cresceria também como homem. O indígena, ele também teve a sua forma de resistir a esse processo de colonização. Primeiro, ele conhecia o território, então ele conseguia fazer a fuga. Segundo, ele não era acostumado com o trabalho compulsório, mas não entendo isso de uma forma pejorativa, como muitas pessoas falam que o índio era preguiçoso. Isso não é verdade. E terceiro, principalmente, a questão do abandono da exploração da mão de obra indígena, foram os diretórios indígenas aplicados por Marquês de Pombal, que nós veremos mais a seguir. Por muito tempo se acreditou que os negros não faziam parte da história da região amazônica, e isso é um engano. Assim como em todo o Brasil, eles também chegaram aqui através de navios negreiros para ressarcir essa falta de mão de obra que havia sido deixada por conta do processo de transformação do indígena em colono. A mão de obra não era mais explorada, então eu precisava ter uma mão de obra intensificada e exploradora, que consequentemente ela seria mais lucrativa para mim. E se no Brasil todo existia essa questão da exploração e da escravidão do africano, na região amazônica não foi diferente. Esses africanos também vieram para cá para ocupar esse espaço de trabalho, mas não entendam de uma forma que eles também não tiveram sua forma de resistência. Nós vimos sim que eles tinham formas de resistência, e eu separei 4 principais para vocês, que nós vimos que era o suicídio, o aborto, a resistência por formação de quilombos, e também a resistência por forma cultural. A formação de quilombos era quando os negros fugiam dessas comunidades, né, desse engenho, dessa colônia, que lembram, quando o Brasil foi dividido no Tratado de Tordesilhas, ele tinha várias capitanias hereditárias. Essa capitania tinha um donatário, e esse donatário produzia dentro do seu espaço limitado, né? Então, com a ajuda, né, até de alguns indígenas, não todos, mas esses negros conseguiam fugir, e com a fuga conseguiam formar comunidades em quilombos. Também tem a forma do aborto, porque se uma negra seguia na condição de escravo,
ela não queria esse mesmo destino para o seu filho, então ela provocava esse aborto para evitar que o seu filho nascesse escravo também do seu dono. Tinha a forma de suicídio, geralmente influenciado pelo banzo, que era uma forma de depressão, saudade da sua terra, da sua cultura. E também tinha a forma cultural. A forma cultural, ela é principalmente evidenciada na questão religiosa. Os negros, eles vieram também de uma tradição, de uma formação social deles lá da África. E, consequentemente, obviamente, eles tinham sua religião. E como eles estavam na situação, no lugar de subjugado, muitas vezes essa religião, esses costumes deles não eram permitidos. Então, houve toda uma forma. É por isso que nós vemos algumas religiões africanas meio que misturada com a religião católica, porque foi uma forma que eles encontraram de cultuar os seus deuses, de fazer os seus processos de rituais sem que eles fossem atacados ou proibidos. É por isso que nós encontramos, por exemplo, um exemplo que eu posso dar para vocês é a Iemanjá. A Iemanjá, ela também é conhecida como Nossa Senhora da Conceição. E entre outros santos católicos, tem uma aproximação com algumas entidades da religião africana, para que foi uma forma que eles encontraram de permanecer com a sua cultura, assim como a dança, a culinária, entre outros aspectos culturais que eles acabavam modificando e aproximando com os costumes dos europeus, para que eles continuassem a exercer a sua cultura, mesmo que de uma forma velada. Nós veremos, por exemplo, na história da fundação de Belém, que muitos senhores, donos de terra, enriqueceram justamente por isso, a partir da exploração e da agricultura, assim como da plantação da cana-de-açúcar. Ainda dentro desse processo da exploração da mão de obra africana, nós temos a revolta dos irmãos Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684. A motivação principal era uma insatisfação dos comerciantes e dos pequenos produtores na questão do valor desses negros, né, nos portos. Nós sabemos que a mão de obra era comercializada, esse negro ele era vendido como se fosse uma ferramenta qualquer. Então esse preço, quando ele chegava aqui na Amazônia, ele já estava num preço muito mais alto do que ele era vendido, por exemplo, pelo resto do Brasil, né, nas áreas litorâneas, Salvador, Rio de Janeiro, que eram locais onde também explorava a questão da mão de obra africana. Assim como os mantimentos também já chegavam aqui com preços muito altos, porque entendam, chegar aqui na região amazônica era muito mais difícil do que chegar em Salvador, em Recife, no Rio de Janeiro, por exemplo. Eram áreas desconhecidas. Então todo o transporte para chegar aqui tinha uma dificuldade maior. E quando esses produtos, essa mão de obra chegava aqui, chegava num preço muito alto. E no Maranhão, então, mais alto ainda, porque os dois portos principais da região amazônica era Manaus e Belém. Então quando chegava no Maranhão já estava com um preço muito alto. Nesse momento, então, relembrando, os portugueses vieram à região, vieram ao país do Brasil em busca de metais preciosos. No entanto, por mais que tenham tantas outras frotas com a intenção de explorar e encontrar esses materiais preciosos, à primeira vista eles não foram encontrados. É por isso que nesse momento passaram-se a explorar recursos naturais mais conhecidos e nomeados
drogas do sertão. E essas drogas do sertão, o que eram? Canela, pimenta cominho, pau-brasil, animais, pele desses animais, entre outros recursos naturais em que esse europeu via como uma forma de levar e vender e a partir daí conseguir essa dominação não só territorial, mas como dos recursos também. Outra consequência da exploração desse europeu na região foram principalmente as doenças trazidas pelos europeus. Entendo, a Europa ela já tinha toda uma formação social estabelecida. Eles já estavam muito mais desenvolvidos do que a nossa região, que era afastada, que ainda tinha acabado de sair, né? Entendo que, claro que eram muitos anos de diferença, mas a questão de desenvolvimento é marcante, principalmente na nossa região amazônica, que nós veremos ao decorrer dos anos e dos estudos amazônicos, que essa região, na verdade, ela precisava ser desenvolvida. E quando esse europeu chegou, ele já tinha um pré-conhecimento de uma estruturação social, o que também fez com que desenvolvesse doenças, coisas que esses indígenas, essas comunidades, ainda não tinham passado, né? Ainda não tinham tido contato. Então, quando eles tiveram, muitas comunidades foram dizimadas, como nós vimos o exemplo dos cacicados, e também a questão da guerra, que nós vimos também que era consequência de uma das ferramentas utilizadas para explorar a questão da mão de obra indígena. Essa guerra entre tribos, por vezes, era incentivada por esses grupos europeus de exploradores, né? E também pela questão do deslocamento. Como eu falei para vocês, eram grupos, apesar de indígenas, apesar de ter um estereótipo de índio, né? Como se fossem todos os mesmos, na verdade não. Cada um tem um costume diferente, uma tradição diferente. E quando eles se deslocavam, fazia que esses grupos entrassem em choque um com o outro. Porque se eu estou no meu território e uma outra pessoa invade o meu território, obviamente eu não vou aceitar de uma forma amigável. Então essa guerra e essas doenças trazidas pelos europeus foi uma das características, uma das consequências dessa primeira parte desse processo de exploração do europeu na região amazônica. Essa videoaula de hoje foi um momento de revisão. São assuntos que nós já vimos em sala, mas que por conta do momento delicado que nós estamos vivendo, por causa do vírus, né? Eu resolvi relembrar com vocês. Verifiquem que em cima do slide tem uma numeração de questão. Eu não sei se vocês lembram, mas em sala eu passei um exercício para vocês. Geralmente eram entre 10 a 12 questões que vocês resolveram sem consulta. E cada slide desse da videoaula está indicando qual questão vocês podem responder. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, que eu estarei aqui disponível para ajudá-los no que for necessário, tá bom? Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.